do jardim da infância, que seriam crianças de 5 a 6 anos. Nessa idade, o crescimento é muito rápido, podem recortar, colar e desenhar, tem boa memória, não tem ainda noção exata de tempo e nem de distância. As crianças ainda estão aprendendo, tem a noção de tempo ainda nessa idade, de distância, mas assim, é muito bom você procurar trabalhar atividades disso, que a criança possa cortar, que elas possam colar, a memória também, é muito bom estar trabalhando, tem jogos já memórias bíblicas, já tem também, você encontra alguns na internet, tem quebra-cabeça bíblicos que você vai estar fazendo com que a criança raciocine, e é muito importante para você também estar estimulando o desenvolvimento dela. A atenção dessas crianças dura de 15 a 20 minutos, é capaz de brincar com um grupo, também são poucos egoístas e pensam que tudo lhe pertence. A criança acha que tudo é dela, às vezes é difícil emprestar para o amigo algumas atividades. Então é importante que nós venhamos a elogiar a criança quando ela fizer uma coisa certa, e quando fizer errado, dê a certeza que ela pode fazer bem melhor. Então quando a criança fizer uma atividade que você viu que não correspondeu, que não foi certa aquela atitude, você chegar para a criança, corrigir ela, mas mostrar que ela pode fazer aquilo bem melhor, de outra forma. Então trabalhar isso com essas crianças, porque a gente vai vendo que elas vão trazendo isso consigo, o comportamento. E gente, eu digo que não tem como você trabalhar sem essa parceria, assim, da família, igreja. É da mesma forma que uma escola, a escola e a família. Se a família não participa desse ambiente, fica muito difícil para o professor trabalhar para a escola, porque se eu não tenho o apoio da família, o meu trabalho às vezes se torna um pouco em vão, não que vai ser totalmente em vão, mas se torna, porque é muito importante que haja essa parceria, é um ciclo mesmo, que está ligado um ao outro. Então é muito importante mesmo a gente ter esse contato, e aqui eu sinto isso, assim, a gente não tem contato com os pais não procuram saber o que a gente está fazendo, o que a gente está trabalhando, não procuram saber como o filho se comportou hoje, o que aprendeu, e muitas vezes nem pergunta, e da mesma vezes é na escola mesmo, tem crianças que chegam, vão para a atividade, voltam do mesmo jeito que foi, e daí às vezes você se sente tão desgostoso dessas coisas, e nem os pais aproveitam esse momento de estar vendo o desenvolvimento da criança, estar vendo o que ela aprendeu hoje na igreja, estar vendo como a criança se desenvolveu, como ela vai passar da fase de 5 para 6 anos. Então é importante isso, que os pais estejam atentos. Acho que a gente até, enquanto professores mesmo, deveríamos depois pensar nisso, de trabalhar esse aspecto aqui na igreja mesmo, porque a gente encontra tantas crianças aqui, e até mesmo como a Rosa falou ontem, é um pouco complicado da gente tratar certos assuntos que vê aqui, porque tem muitos pais que dizem, meu filho tem isso, não tem, a gente pode, quando o professor chegar, olha, o comportamento dele é esse, mas aí não, ele não é assim, e daí a gente vai ficar com aquela situação, né? E aí, o que fazer, né? Outro ponto. Elas gostam de dias especiais, tipo Natal, Páscoa, são capazes de prestar culto verdadeiro. Então você pode ver que as crianças nessas fases, elas ficam encantadas, né? Quando está chegando o Natal, quando está chegando a Páscoa. Daí nós temos a missão de ensinar para essas crianças o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido da Páscoa, com histórias criativas que chamem a atenção, que tragam ludicidade para trabalhar isso, porque muitas vezes as crianças são ensinadas que a Páscoa é o coelhinho, que o Natal é o Papai Noel, e daí a gente precisa, enquanto professores, estar ensinando o verdadeiro sentido para essas crianças e aproveitar isso, essa característica do desenvolvimento delas, que elas gostam disso. Então são capazes de prestar um culto verdadeiro. Então é importante também a gente ter essa seriedade, de mostrar que é um culto que elas estão, que elas têm que ter um comportamento adequado, que tem que ter reverência, ensinar para elas o que é isso. Fala de forma clara e simples, toda palavra nova que surgir deve ser explicada para evitar que a criança memorize coisas
coisas sem sentidos. Essa daqui é de extrema importância, né? Porque assim, é justamente essa confusão, né, que criou no pensamento da criança, de que ela não ia para o céu. Embora que a gente tenha explicado, mas tenha bastante cuidado mesmo na palavra que a gente vai levar, uma palavra nova. Se for possível, escreve no quadro, ó, quem entendeu, a palavra diz isso, anote aí, para que a criança memorize mais aquela palavra que você está falando, para que não crie um duplo sentido para ela e ela vá para casa com aquela angústia dentro de si. Então é a fase onde fazem muitas perguntas e estejam preparados para respondê-las. Então assim, as crianças são muito curiosas. Então a todo tempo você trouxe alguma história. Ah, tia, mas fulano me disse que na Bíblia disse isso. Então é curiosidade, é característico do desenvolvimento delas, dessas crianças, nessa fase, de fazer muitas perguntas. Então é muito bom você estar preparado na história, se preparar, orar durante a semana, pedir ao Senhor que fale a você, que você seja instrumento na vida dessas crianças, para que quando surgir essas perguntas você saiba corresponder, né, a dúvida que a criança está sentindo. Não deixe ela de forma alguma ir para casa com aquela dúvida. Eu vou ser bem breve. Os primários, de 7 a 8, são impacientes e não gostam de história que duram muito tempo, ou que estejam divididos em capítulos. Então, assim, histórias muito extensas, se você trazer algo para que você possa ler, assim, vai ser complicado. As crianças não vão prestar atenção e vai ser bem difícil mesmo você conseguir captar a atenção dessas crianças e fazer com que ela adquira a informação. Então, gosta da escola dominical, tem fé em Deus, ensina-os a conhecer Jesus como seu melhor amigo. Dê trabalhos práticos para fazer, participações geográficas e dramatização. A gente fez Alunos Juniores hoje com um livro novo que a gente comprou, que é sobre missões, e daí a gente trouxe algumas notícias de alguns países. E a gente dividiu um grupo e pediu para que eles fizessem tipo um jornal, que eles iam dar informação do que estariam acontecendo naquele país. E foi bem legal a atividade, eles corresponderam, gostaram muito, criaram o nome. Um era o William Bonner, o outro era a Fátima Bernardes, dando as informações. Então eles usaram a criatividade deles para trazer a informação para a salinha. Então foi bem legal. Eles não gostam do sexo oposto, a gente vê muito, porque quando a Jesus vai fazer algumas atividades, com as meninas, a gente não quer saber dessas meninas, é só o menino e a menina. Às vezes eles estão até em desvantagem, porque tem mais meninas que meninos, mas às vezes alguns querem, não, que não gosto, deixa vocês ficar maior, que cristãos não querem saber da menina. Porque as meninas nessa idade, a gente já vê os judíos, senta assim, perto de um menino, aí já fica umas conversinhas, ó Jesus, olha bem. Antes que começava, vinha tanto menino naquela sala, que o Jesus está repreendido, em nome de Jesus. A gente botava o menino logo para descer. Soldado de Cristo, os pequenininhos, já começava a ficar tudo, né? Cochichando, né? As meninas se despertam mais cedo para essa área emocional, assim, o primeiro amor é tudo mágico, coração, né? Diário, é aquela coisa. Quem já passou por essa fase? Por isso, evite colocar meninos e meninas juntos em algumas atividades de grupo e incentivos a ajudar as pessoas. Mas assim, é importante também que se trabalhe isso, não direto, você separar os meninos das meninas por eles não gostarem dessas coisas. Mas é importante que às vezes não. Vai sim, vai, a gente vamos misturar, vamos fazer misturado aqui os grupos, tanto meninos como meninas. A gente também trabalha assim, não sempre, em alguns momentos vai só os meninos, outros momentos só as meninas, mas nem sempre nós devemos fazer essa separação. Então ensine-os a conhecer a Cristo e a recebê-lo como Salvador. Estimule-os a ler revista do aluno e a memorizar versículos pequenos da Bíblia. Use também quebra-cabeça de versículos. Esse ponto é bem interessante para a escola dominical, né? São comunicativos, necessitam de companhia, respeitam a autoridade e são cooperadores.
raciocinar e às vezes estão ficando espertinhos. Às vezes já quer a resposta pronta, a informação já toda mastigada. Então é bom que a gente estimule também a criança a pensar sobre aquele versículo. E às vezes a gente traz, por exemplo, no envelope, versículo misturado, para que eles coloquem na sequência, faz gincanas para eles pesquisarem textos da Bíblia. E daí a criança vai aprendendo a folhear a Bíblia, a saber onde está cada livro da Bíblia, porque a gente vê hoje que as crianças e até adultos mesmo, quando diz livro tal Marcos, estão no Velho Testamento, tem muita gente que ainda não tem noção, até porque não tem esse incentivo em casa de estar lendo a Bíblia, de estar conhecendo. A nova lição agora, elas às vezes levam para casa, né, Nora? Para fazer as atividades. Mas aí vamos ver quantos que vão fazer, né? Porque se a criança às vezes já gosta de fazer a atividade da escola, imagina da igreja, né? E se não tiver realmente. Cada dia tem uma lição. Uma lição para cada dia, né? Então, a atenção deles varia de 20 a 30 minutos, gostam de fatos reais e também de fantasia, gostam de pesquisar e de ser desafiados. Se lhe prometer algo, cumpra, pois se lembram sempre e vão deduzir que você é mentiroso. Essa parte, eles gostam muito mesmo de ser desafiados, desafios, de gincana. A gente trabalhou o livro todinho do Peregrino. No final foi um jogo, a gente trouxe 2 jogos divididos em 2 grupos, que a gente tem esse jogo Peregrino, e foi muito legal trabalhar com eles nesse momento do família. A gente reuniu eu, Miller, Geis e Aline, e foi muito gostoso, porque assim, o jogo, no instante ele terminava, e daí a gente criou, em cada fase do jogo a gente fez perguntas, quando parava em tal perguntas eles tinham que responder, os outros, porque o jogo só dava para participar 6 pessoas em cada jogo. E daí, para o restante participar, a gente fazia para responder as perguntas do livro. Então, assim, todos tinham que estar por dentro. E daí eles trabalharam entre si, porque tinha alguns que não tinham visto a história, então mandavam jogar o jogo. E os que tinham visto ficavam para responder as perguntas. Mas foi muito gostoso mesmo esse trabalho. Os juniores, de 9 a 11 anos, gostam muito de projetos de mesa, construir, armar e etc. Desejam ter amizades sólidas. É competidor, são barulhentos e briguentos, são muito, viu? Gostam de atividades competitivas e cooperativas, incentivam a cooperação para o bom andamento da classe e tenham cuidado com o propósito da competição. É muito importante isso mesmo, porque a gente trabalhar essa questão da competição, porque às vezes vai criar tumulto dentro da sala, vai ficar difícil para o professor contornar, porque eles são muito competitivos e às vezes a criança não quer perder. Então é importante também a gente trabalhar isso com eles. Conte histórias bíblicas de forma atual, interessante, prática e relacione a vida diária deles. Então eu sempre gosto quando a gente abre com o texto, ler o texto da Bíblia e aí vocês entenderam. Aí eles ficam tudo olhando. Tia, alguns conseguem dizer algumas palavras, mas há outros que, tia, não entendi. E daí a gente vai, explica e aplica para a vida diária deles, para a escola, para algo que está relacionado à vida mesmo da criança. Então, deles bastante trabalhos práticos, põe-os para fazer evangelismo pessoal e distribuir folhetos. Essa parte a gente não faz muito, mas eu tenho muito desejo de trabalhar com os juniores assim, com a questão do evangelismo, porque eles já estão saindo dos juniores para os adolescentes. E daí é bom que a gente trabalhe isso com
dessa faixa etária, é necessário fornecer muitas coisas construtivas a fazer, como obras artesanais, trabalhos manuais, representação ativa e dramática, acampamentos, fazer com que pense nas consequências de suas ações, além de estimulá-las a ter comportamento e desenvolver hábitos saudáveis. Eita, que tanta coisa, né? Pra gente fazer. Então, assim, eu coloquei tudo junto, tudo amarrado aqui, para que a gente veja essas características importantes que a gente pode trabalhar. Então, pegar a história da Bíblia mesmo, fazer uma dramatização na sala, aquilo vai ser gratificante para a criança, vai chamar a atenção dela, ela vai se sentir importante de fazer isso. Então, assim, os juniores é a fase em que eles acreditam em heróis, apresentem Cristo como herói delas, são colecionadoras, gostam de ler, escrever e conversar, são muito barulhentas, com senso de humor aguçado. Então, essa parte de colecionar, é importante a gente levar para elas colecionarem selos, selos bíblicos, colecionar bandeiras dos países, daí você trabalhar os países mais perseguidos, colecionar personagens bíblicos, moedas, daí você trabalhar as moedas de antigamente, o que era utilizada. Então é muito interessante. Você sempre tem que estar tentando imaginar o que vai chamar a atenção daquela criança quando você for pegar o recurso, utilizar a Bíblia. Como que eu posso fazer esse texto, utilizar esse texto, para que venha chamar a atenção dela e seja gratificante para a criança e ela venha aprender, que é o mais importante, né? Fazer com que a criança venha adquirir o conhecimento. Então, utilizar isso. Por exemplo, sempre que eu utilizo assim, gente, diariamente, nada vai mudar, assim. Tipo, na escola, é da mesma forma. Onde você vai chegar, você vai trabalhar com a criança, a primeira coisa que você vai pegar é ver isso. É ver o que aquela idade, o que é mais característico, o que elas mais gostam, chamam a atenção. Por exemplo, uma das coisas, quando eu fui ver que eu faço anamnese com as mães, eu sempre procuro saber, mãe, o que é que ele gosta, o que é que chama a atenção dele. Para daí eu pensar, quando eu vier com as atividades, já em cima de alguma coisa que vai chamar a atenção dele. Então, meu paciente tem deficiência mental e ele tem 11 anos. E ele gosta muito de colecionar e de bicho. Daí eu formei um álbum de figurinhas com animais, onde ele foi recortando. E daí eu estou avaliando a coordenação motora dele, ele vai pintando, coordenação motora fina, coordenação motora grossa. E daí eu vou vendo todas essas características que a gente pode trazer isso para aqui também, para dentro do nosso ambiente cristão, para a gente ver como trabalhar. E daí ele ficou encantado quando viu, e quando eu disse que ele podia levar para casa, eu vou poder levar para casa, você vai poder levar para casa. Então assim, ele ficou muito feliz, daí fica mais fácil, e daí ele chega e diz, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sei que você está aqui para me ajudar. E é tão gratificante quando você escuta isso da criança, e é isso que a gente vai vendo aqui na igreja. Quantos momentos eu já cheguei tão triste, tão para baixo, e as crianças assim chegavam com aquele abraço, tia, que saudade, tia, que bom ter você aqui. E é muito gratificante, não existe nada melhor que isso. Assim, o seu dia melhora, você sai renovado, não precisou de palavra nenhuma, só aquela que a criança disse já falou profundamente ao seu coração. Então eu trouxe essa frase de Tânia Adel que diz assim: todo evangelista infantil, ao aceitar o desafio deste ministério, precisa ter consciência de que assumiu o compromisso com Deus, pois, quando se contam a história às crianças, tanto as salvas como as não salvas, estão sendo não somente narradores artísticos de histórias, mas, acima de tudo, verdadeiros porta-vozes da palavra de Deus. Então eu achei muito linda essa frase dela, porque realmente nós somos verdadeiros porta-vozes da palavra de Deus para as crianças. E até esse livro depois vai ter disponibilizado, ele é muito interessante dela. Ele tem essas características, desenvolvimento emocional, social, psicológico. Eu não trouxe assim bem destrinchado para vocês, porque daria muito tempo para mostrar todas essas áreas. Então eu peguei os